Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo as principais notícias para vocês. E um dos fundos que tem chamado a atenção no ano de 2025, desde que o ano começou, é justamente o fundo HELG 11, ou seja, um fundo aí de galpão logístico que ele acabou reduzindo bastante a sua dívida, ou seja, acabou devolvendo aí o imóvel e abatendo uma dívida aí de 64 milhões, ou seja, é um fundo que entra nesse ano bastante saudável. E por que eu chamo a atenção desse fundo? É porque ele é um fundo de tijolo que teve uma valorização nos últimos 12 meses de 32,97%, ou seja, superior a ações. Mas você diz, poxa, um fundo se valorizou 32,97% e está com um dividendo de 3,94%, justamente porque ele estava lá embaixo, a cotação dele, deixa eu mostrar para vocês aqui, até o meio do ano ali a cotação dele era R$ 46,64, acabou subindo, com a expectativa de subida da Selic ele caiu, só que o potencial dele é de R$ 88,27. Então, por que um fundo que já chegou a bater R$ 88,27 chegou ao momento a bater R$ 44,76? É justamente por causa disso daqui, ou seja, o dividendo dele que estava muito baixo, Nós podemos observar, ele conseguia pagar até 1% ao mês, pagava na média do 0,9%, mas quando foi ali no início de 2023, onde muitos investidores entraram no mercado de fundos imobiliários, o HELG 11 deu um baita prejuízo para os seus investidores. Por quê? Ele saiu de um dividendo de 1% ao mês, no mês seguinte, que foi o mês de fevereiro, foi para 0,37%, 0,2%, 0,7%, ou seja, muito baixo, e o dividendo dele quase zerou. Então ele passou ali o ano de 2023 e o ano todo de 2024 com um dividendo muito baixo. Agora, quando foi no mês de dezembro, aí que ele conseguiu se recuperar de forma fiscal, ele acabou entregando 1,43%, e o interessante é que ele repetiu de novo 1,43%. Então, isso animou muitos investidores de fundos imobiliários. Por quê? Porque ele saiu de um dividendo de 10 centavos para um dividendo de 80 centavos. E isso animou bastante os investidores. Animou tanto que, se você olhar, você consegue perceber que ele era abaixo, ou seja, menos 33,62. Ou seja, todo mundo que tinha as cotas do HELG 11 acabou vendendo. Como ele tem distribuído esse dividendo bastante interessante, 2 vezes consecutiva, reduzindo dívida, ou seja, está passando por um momento de reorganização, ou seja, está ficando saudável, ele já caminha em direção à inflação, ou seja, passar da inflação, que é o primeiro obstáculo. Mas o interessante é que, se você é investidor e você entrar nele agora, ou seja, quem entrou nele em dezembro, quem acompanha fundos imobiliários, que entrou nele em dezembro, olha o presente que esse investidor ele já ganhou. Só no primeiro mês, para quem entrou em novembro de 2024, ele teve uma valorização de 11,46 só no mês de janeiro de 2025. Para quem entrou nos últimos 3 meses, ele já está com a valorização de 2,58, e quem entrou há um ano está aí com a valorização de 32,97, ou seja, uma valorização superior a ações. Então, se esse fundo distribuir novamente 80 centavos, que é o que se espera, até porque ele vendeu um imóvel e essa vacância de 10% ela vai cair,
O número de cotistas ainda é muito pequeno, ou seja, inferior a 5 mil. Era bem maior, mas devido à queda muita gente vendeu. E olha o patrimônio dele, R$ 128,04. Tem um valor patrimonial de 170 milhões, ou seja, nesse valor que ele está sendo negociado de R$ 60, isso daí está menos da metade do que ele vale. Porque os imóveis dele, se forem vendidos para quitar a dívida, dá R$ 128,04. Então, o Reg 11 tem sido o fundo imobiliário mais comentado nos últimos momentos, porque você tem dois potenciais aqui. A subida da cota, né? Nós percebemos nitidamente que essa cota ela vai subir, ele está pagando muito bem, e como vocês percebem, ele está passando por um período de organização financeira, ou seja, se for preciso vender imóvel para bater a dívida, ele tem feito isso. E ele tem um portfólio até interessante para um fundo de galpão logístico, porque lembre-se, ele não é um BTLG e ele não é um XPLG. Por quê? O objetivo desse fundo imobiliário é crescer, certo? Então ele tem 2 imóveis em Minas Gerais, um na Bahia, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, certo? Os famosos Rectlog, ou seja, aí excelentes imóveis que ele possui, mas infelizmente vinha passando por uma crise muito difícil. Então, todos os investidores aí estão de olho se ele vai repetir nesse mês que vem o dividendo de 80 centavos. Então você que é investidor tem que ficar de olho para o próximo mês, porque até o dia 8 de fevereiro, se no dia 15 de fevereiro ele pagar novamente 80 centavos, saibam que essa cotação ela vai disparar. Ela vai disparar. Por quê? Porque esses 3,94 ainda não está embutido aqui muito bem o impacto de uma série de 12 meses pagando 80 centavos, certo? Porque aqui são os 12 meses para trás. E se nós pegarmos os 12 meses para trás, a média dá muito baixa. Ó. Se nós pegarmos aqui o mês 1 aqui de 2024, então ele pagou 1%, mas esse período aqui que ele ficou entre o dia 2, o mês 2 aqui de fevereiro de 2024, até o mês de outubro, ficou muito baixo o dividendo. Então, o que os investidores estão de olho? Se esse valor vai se repetir, se nós não teremos queda. Se esse valor se repetir, aí quem sabe seja a hora de colocar esse fundo imobiliário na carteira, porque aí o potencial de crescimento dele é muito grande para você que é investidor e que gosta de tijolo, certo? Então, um ótimo fundo para você ficar de olho aí. Não é recomendação de compra, mas é interessante você ficar de olho até para você cobrir aí algum prejuízo, algum rombo aí que você teve na carteira diante dessa queda. Quem sabe o Reg 11 aí possa tapar os buracos aí, trazendo um excelente retorno para sua carteira, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Você que não é seguidor, segue o nosso canal e até o próximo vídeo.